Nossa, só deixa eu coisar aqui para parar de me confundir. Mas então, a gente vai começar a nossa aula de ditadura militar, 64 a 85. Eu vou começar falando um pouco, né, de como foi o golpe. Nessa aula a gente fala sei lá, da permanência do Castelo Branco, na ditadura, período que ele fica, e depois o Costa e Silva também, e ainda tem outros presidentes que serão, né, continuados para as próximas aulas, ok? A gente vai primeiro falar, né, que eu falei com vocês que eu ia falar um pouco mais sobre como que foi o golpe. Primeiro, é importante que a gente lembre que, né, era um período conturbado em todos os sentidos, era um período de crise econômica. A gente viu aquela política que eu falei, né, do Jânio Quadros, de austeridade econômica, que era basicamente para controlar, porque a situação econômica não estava boa. Conflitos políticos, então, né, é um momento que qualquer, assim, boa parte, pelo menos dos lugares do mundo, vão ser influenciados por essa questão totalmente ocidental ou mais ou menos que a Rússia, a União Soviética, mais ou menos, mas enfim, Estados Unidos e União Soviética, né, um período de Guerra Fria, então é muito difícil encontrar um país, um outro estado que não esteja em conflito político intenso, porque aí vira aquela rivalidade entre capitalismo, liberalismo, conservadorismo, né? A direita em si é contra qualquer tentativa enfim, aplicação de um comunismo ou de um Estado socialista em qualquer país. Então, essa rivalidade que acontece, que surge, né, depois dos Estados Unidos e da União Soviética ganharem a guerra, ela influencia os outros países, e aqui não vai ser diferente. Aqui a gente já estava tendo lá desde, sei lá, Dutra, essa questão de como os presidentes iam se posicionar, que eles iam fazer, e a gente viu, né, uma discussão vindo, aí teve Jânio Quadros já, com ele condecorando, por exemplo, o Che Guevara, depois a gente já tem o Jango querendo aplicar reformas, principalmente a reforma agrária, né, como a gente viu, e isso vai, né, criar um palco muito grande assim para realmente causar conflitos políticos, né? Aquela noção, como eu falei para vocês, que o Brasil ia se tornar Cuba. E, né, complementando esses conflitos políticos, sociedade polarizada, né? Então é aquela divisão, ou você é comunista, ou você é capitalista, e enfim, esse tipo de coisa. Então tava todo esse contexto antes e durante o golpe de 64. Eu citei para vocês já na nossa aula passada que já estava tendo mesmo tentativas de golpe já há algum tempo. Então, assim, em 63 teve a revolta dos sargentos em Brasília, que foi depois de uma decisão que o STF soltou, né, o Supremo Tribunal Federal, ele que decide, né, gente, sobre várias coisas, assim, dentro do mundo jurídico mesmo, ele é o maior tribunal do Brasil, ele tinha soltado a decisão de que pessoas, assim, né, militares, não poderiam estar, assim, se candidatar ou serem eleitos a cargos no legislativo. Então, seja deputado estadual, federal, vereador, nenhum desses cargos, senador, que correspondem ao legislativo, poderiam ser tomados por militares, incluindo, né, os sargentos. Então, eles vão iniciar essa revolta dos sargentos, em que eles vão tentar, né, já tomar invadir o STF, o Supremo Tribunal Federal, enfim, logo depois eles vão sair, mas já é, né, um presságio do que estava para acontecer. Não, observando isso, né, o Jango ele vai pedir o estado de sítio, uma coisa que eu já citei na nossa aula passada. Teve o comício lá que eu falei na Central do Brasil, que teve assim 200 mil pessoas, mas ele vai ser negado esse pedido. E esse pedido, né, eu falei, o estado de sítio, ele é um estado, ele está, se eu não me engano, no artigo 137 da Constituição, e ele fala exatamente em quais circunstâncias precisa ser pedido. E óbvio que uma delas é uma ameaça à democracia, ameaça ao Estado, enfim. Mas vai ser negado. E assim, isso já é um ponto em que o Jango começa não, mas já vê, né, já tem uma conclusão de que o legislativo, o Congresso, não está do lado dele. Aí, isso a gente já chega, né? Eu falei que foi lá, e esse pedido de estado de sítio já é em 64, já é bem próximo do golpe. O golpe vai acontecer entre o dia 31 de março e dia 1º de abril. Antes, né, acho que foi uns 15 dias antes, teve aquele comício que eu falei que ele ia aplicar a reforma agrária.
E aí, né, chega a data do dia 31 de março, né, foi na madrugada daquele dia em que o Olímpio Mourão, né, que eu falei, é um nome, né, que sei lá, neto tá hoje em dia sendo presidente. Ele era comandante na época da 4ª Região Militar, que ficava em Minas Gerais, e ele vai iniciar uma rebelião, né, uma comunhão lá com os militares lá em Juiz de Fora. O plano já era sair de Juiz de Fora para ir para o Rio de Janeiro, para juntar, né, mais militares, mais pessoas, para com o objetivo de derrubar o governo de fato e se encaminhar a Brasília. Antes, se eu não me engano, antes mesmo de chegar a Brasília, o Jango já se retira. E ele se mantém totalmente inerte. Apesar, né, do estímulo do Brizola, que eu falei para vocês que era um governador na época do Rio Grande do Sul, que, enfim, era do PTB, ou se eu não me engano. Ele era de esquerda, também estava muito próximo às políticas do Jango. Ele queria já fazer de novo uma união, e dessa vez até mais dura mesmo, para conseguir garantir a posse do Jango, que era totalmente legal, que não devia estar sendo tomada em circunstância nenhuma. Mas ele se recusou, o Jango insistiu que isso não fosse feito, eles se manteram, né, a oposição assim que poderia haver na época para tentar evitar o golpe de 64, foi ordenada que não se movimentasse, né, porque ele tinha medo novamente de causar uma guerra civil dentro do Brasil, especialmente porque ele viu que não era uma iniciativa que era só apoiada pelos militares, que era algo só no Brasil. Não, ele sabia já na época que esse golpe estava tendo suporte, estava tendo uma assistência mesmo dos Estados Unidos com essa operação que eles chamaram na época de Brother Sam, que é Irmão Sam. O Irmão Sam, ele é um personagem mesmo que existe lá nos Estados Unidos, muito famoso, mas enfim. E aí o que acontece? Os Estados Unidos, ele oficialmente mesmo deu e declarou apoio ao golpe mesmo. Na época, não publicamente. Se eu não me engano, a gente descobriu que esse plano aí que tinha envolvimento com os Estados Unidos existia, nossa, anos depois. 12 anos depois, até que foi revelado em 1976, lá num jornal na época no Brasil. Então, enfim, já existiu, você já vem uma tentativa dos Estados Unidos de, né, é o que a gente chama de imperialismo. E eu acho que a gente tá, eu já comentei já que a gente tá meio adiantado no nosso cronograma de aulas, então vai dar tempo da gente falar bem sobre a América Latina no século XX, e aí a gente vai poder falar de uma maneira mais geral, e como o imperialismo dos Estados Unidos vai se manter assim pela América. Mas, enfim, teve essa iniciativa dos Estados Unidos, era uma frota de base naval que sai lá de um lugar dos Estados Unidos aleatório, teve instruções de um embaixador americano, né, norte-americano, que estava aqui no Brasil, chamado Lincoln Gordon, que participava ativamente da conspiração contra o próprio João Goulart. E aí foram deslocados 2 portas-aviões da Madrinha, da Marinha, perdão, uma esquadrilha de aviões de caça, um navio com 50 helicópteros, um encouraçado, uma embarcação de transporte de tropas, além de navios petroleiros. Também foram colocados à disposição uma frota de 25 aviões e 110 toneladas de armas e munições. Então, isso era um apoio, assim, né, muito forte e, de fato, corria risco de que isso acontecesse, de que uma guerra civil acontecesse caso Jango tentasse resistir. E aí, né, o Olímpio Mourão faz essa trajetória, se reúne com mais militares, começa uma articulação mesmo dentro do Congresso, tanto que no dia 2 de abril de 64, o senador da República declara vaga a presidência da República, então ele vai falar que não tem presidente lá, mesmo devendo ter, e aí ele abre caminho para que a junta militar tomasse o poder do Brasil. De início, volta a ficar na presidência aquele presidente da Câmara dos Deputados chamado Ranieri Mazelli. Mas, obviamente, depois isso era só um caminho, né, a ser aberto para que a junta militar conseguisse tomar o poder do Brasil, ok? Aí a gente inicia o governo Castelo Branco, né, que é de 64 a 67, 3 anos. Primeiro a gente fala um pouco da economia.
Como que era a economia? É uma situação meio ruim, alta inflação, baixo crescimento econômico. Eles decidem lançar esse programa de ação econômica do governo, né, PAEG, enfim, em que o objetivo era diminuir a inflação e justamente aumentar o crescimento, justamente combater os maiores problemas econômicos que a gente pontuou. E as medidas são diminuição do crédito, por exemplo. Então, é literalmente diminuir as chances de receber empréstimos. Arrocho salarial, que é literalmente também dar um corte nos salários mínimos. Facilitação para a entrada de capital externo. Então, a gente recebe mais grana, obviamente, dos Estados Unidos, renegociação, mais uma vez, da dívida externa e mais um empréstimo com a Fundação Monetária Internacional. E, por fim, criação do Banco Central e criação do Cruzeiro Novo. Então, a gente tem uma mudança de moeda agora no Brasil. Isso foi em 67 ainda. Uma coisa que acontece e já se inicia, né? Os atos institucionais. Os atos institucionais, eles não são nada além do que atos em que o executivo, né, do poder, então, no caso, os militares, eles mesmos assinavam esses atos e eles divulgavam. Era para como se eles fossem ser emendas da Constituição, mas não é nada muito jurídico, assim. Eles simplesmente assinavam e soltavam naquele determinado dia e aí, de repente, aquilo já não mais valia. Tanto que a gente tem o primeiro AI, né, que é o AI 1 de 64, em que a gente já aumenta os poderes do presidente, caça, então tem o poder de cassação de mandatos, então ele vai falar, ó, tal e tal e tal e tal mandato, eles vão parar agora. Uma coisa que eu não comentei, mas é que o Jango depois, depois não, mas acho que no dia 2 de abril já ele acaba indo para o Uruguai, ser exilado lá mesmo. Mas enfim, voltando ao assunto, cassação de mandatos, suspensão de direitos políticos por 10 anos. Então, pessoas assim que queriam se candidatar à eleição, qualquer direito que tenha a ver com a política mesmo, foram suspensos e criação do Serviço Nacional de Informação, que já é um instrumento de censura muito forte da ditadura militar e já começa nesse período. O AI-2, ele determina a eleição indireta para presidente. Então, agora não são mais o povo, as pessoas que vão levantar naquele determinado dia e eleger tal presidente. Não, agora é uma eleição indireta. Quando é uma eleição indireta, significa que o Congresso, o Legislativo, então os deputados que a gente vota, eles que vão votar para nós, né? No caso, em teoria seria, porque é indireto, porque em teoria você vota nos deputados e os deputados votam por você, eles estão representando você, em teoria. Mas enfim, agora são eles que, né, fazem essa votação para presidente, extinção dos partidos políticos. Então, agora já não há mais realmente qualquer noção de partido político, PSD, PTB, enfim, tinha o DN, né? Enfim, qualquer um desses partidos agora são extinguidos, não existem mais. E aí a gente surge dois partidos oficiais apenas, né? Que é um sistema, né, de bipartidarismo. E agora colocado por autoridade. O Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional. Esses são as pessoas que eram pró o regime militar, então eles são, enfim, militares, qualquer pessoa que era a favor da ditadura, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, mas que ainda assim ela era uma oposição consentida, então eles faziam, em teoria eram para fazer aquela oposição, né, que era consentida pelos militares, mas na real não vai existir oposição de verdade, né? Muita gente usa como analogia, ou sei lá, para fazer uma comparação, para vocês terem uma ideia, é que eu falar assim, a Arena falava assim, senhor, e o MDB falava assim. Porque era isso, não existia liberdade para se negar, para se fazer uma oposição real mesmo. É simplesmente algo para deixar lá de enfeite. O AI-3, né, ato institucional número 3. Aí ele já se eleva para colocar as eleições indiretas para governador e também para vice-governador e prefeitos indicados pelos governadores, com a aprovação da Assembleia Legislativa. Então, isso cria um ambiente em que
o Congresso, né, que é em maioria arena, e pode até ter uma oposição, que é o MDB, ainda assim a concordar. Então, essas pessoas que eram eleitas para governador e vice eram aprovadas pelo Arena e tinham que ir de acordo. Os prefeitos quase a mesma coisa, né? Porque eles eram ainda indicados pelos governadores e mesmo assim tinha que ter a aprovação da Assembleia Legislativa. E aí a gente também tem o AI4, Ato Institucional número 4, que é uma tramitação da Constituição de 67. Então, é a convocação do Congresso, lá dos deputados, enfim, para votação e fazer a promulgação de um novo projeto de Constituição. Então, depois de 67, eles criam uma nova Constituição para o Brasil, ok? Aí, como que vai ser a Constituição de 1967? Você lembra que eu falei que os atos institucionais, eles começam só, tipo, hoje o Castelo Branco acordou, e aí escreveram aquilo, ele assina e solta no jornal, e é isso, tá valendo? E é para, né, em teoria, ter aquele valor de uma emenda, como se ele estivesse colocando algo a mais na Constituição. Então, essa Constituição de 1967, ela surge também já como uma confirmação dos AIs. Então, lá já está tudo respaldado, tudo que havia sido decidido no ato institucional número 1 até o 4, já estava sendo confirmado lá. Aí adicionam-se várias coisas, né? Então, agora dão poder de para o presidente decretar recesso do Congresso. Então, a hora que ele quisesse falar, acabou o Congresso, não vai ter e fica só eu, ele poderia intervenção em estados e municípios. Então, qualquer tipo de intervenção que ele quisesse fazer por qualquer estado, qualquer município que tivesse interesse do executivo, eles iam fazer e eles poderiam decretar estado de sítio, que é o que eu estava falando. O Jango lá atrás, por exemplo, tentou pedir, né? Ser aprovado pelo legislativo, não foi. Agora isso nem precisaria acontecer. Agora o presidente, a hora que ele quiser colocar, decretar o estado de sítio, ele poderá fazer isso. Outra coisa que surge na Constituição de 1967 é a doutrina de segurança nacional. E não, assim, quando falam de segurança nacional, é sempre um objetivo, assim, de ameaçar um pouco o espaço democrático que existe. Então, tem a Lei de Segurança Nacional, que eu falei, ela surge já na Constituição, então por isso que é de 1967, e ela basicamente dá base para a censura. Então, tem a Lei de Imprensa de 1967, que vai dar mais poder para o Serviço Nacional que eu falei lá atrás agir. A apreensão, né, consequentemente, a apreensão de edições de jornais, revistas. Então, se houvesse algum jornal que não, enfim, publicou algo do que foi interessante para os militares, poderia ser apreendido, a mesma coisa para revistas. Prisão de grevistas, então, logo em 64, se eu não me engano, até 68, mas a gente vai falar um pouquinho mais no fim dessa aula, começa uma onda de protestos e de manifestações de grevistas, né? Porque justamente é um período muito ruim economicamente. E não só isso, a forma, o plano que eles vão lançar para tentar conseguir organizar esse caos econômico é com arroxo salarial, por exemplo. É cortando os salários deles. Então, assim, vai crescer uma quantidade considerável de manifestações, né, que vão ser contidas eventualmente. E agora a gente tem, por exemplo, o direito à prisão de grevistas. Outra coisa é repressão policial aos sindicatos e à UNE. Né? Não é que lá estava escrito, agora os policiais podem fazer repressão aos sindicatos e à União Nacional dos Estudantes. Não isso, mas é que lá, para vocês terem uma noção, a Lei de Segurança Nacional ela existe até hoje, e justamente esse ano entrou-se muito em debate do que seria assim, porque tem muita coisa ampla lá, tem muita coisa lá escrita, a gente pode repreender ou apreender pena qualquer pessoa que for contra o Estado. Qualquer pessoa. O que é ir contra o Estado? O que significa isso? São leis tão amplas nesse ponto que a gente sabe que o status quo vai usar só para prender o que não é desejável por eles. Então, justamente, esse é um período de grevistas. Grevistas podem ser uma ameaça ao Estado. Esse tipo de coisa. Então, essa lei de segurança nacional ela vai ser justamente um fundamento para começar essa repressão e para vocês verem que mesmo depois da reformulação da Constituição, que, gente, tem muito da Constituição de 67, ela continua até hoje.
Ô, Camis, essa Oi. Constituição de 67, ela foi junto com os atos adicionais ou teve o ato adicional, não, ato institucional e depois a Constituição? Foram os atos, então, sei lá, ao longo dos 3 anos, acho que não, foi 67, aí não, tá certo. 64 para 67 é 3 anos, não estou ruim. Então, desde o AI1, AI2, AI3, AI4, eles são instaurados nesse intervalo de 3 anos. Aí, em Entendi. 67, ele depois surge, na verdade, o AI4 é justamente um para falar, ó, a gente vai lançar a Constituição e vocês vão aprovar. E aí sai de fato a 67 que respalda tudo que já tinha sido dito antes pelos AIs. Beleza. Então retirou tudo que estava acontecendo lá que acho que foi feito no do Vargas, né? Sim. Beleza. Fechou. A última Constituição, ela não é a de Vargas, ela é a de 46, se eu não me engano, que ela foi logo depois que Vargas saiu. Foi no Sim. Dutra. Então, Tá. aí sim, quando sai a de 67, ela retira, né, e reformula tudo que foi escrito em 46. Ok? Valeu. Aí depois a gente tem o governo Costa e Silva. O Castelo Branco, se eu não me engano, ele sai por uma questão de saúde mesmo, o cara já não estava bem, mas enfim, né, homens brancos velhos. Alguma hora ele sai lá em 67 mesmo, e aí ocorre essa troca mesmo para o governo Costa e Silva. E aí, né, isso é meio que uma confirmação da continuidade do regime militar, né? Então, né, o que está escrito aí, o que diziam que o golpe era apenas a contenção da ameaça comunista e que os governos militares eram só provisórios, virou outra coisa quando veio o Ato Institucional 4, que já falava de uma nova Constituição. Então, né, você pensa, ai, eles só estão, né, fazendo a contenção da ameaça comunista, já já volta a democracia e capitalismo e só que não, aí depois vem um ato falando que vai ter uma nova Constituição. E aí isso já é, né, querendo ou não, questionável. E aí vem o 5 também, que é o endurecimento total da ditadura militar. Então, o AI4, o 5 e a nova Constituição, né, porque querendo ou não, como eu acabei de falar, ele reafirma os atos que existiam antes, consolidaram o poder dos militares e mostraram que as intenções deles não eram assim, né, tão provisórias, não eram de só ficar durante aquele período para, né, fazer a contenção dessa ameaça e depois sair e voltar ao ambiente democrático. Não, existia um plano de permanecer lá por um certo tempo. E aí o AI-5, gente, o ato número 5, né, enfim, ato institucional número 5, ele é um dos mais famosos, se não o mais famoso, assim, nos vestibulares, na história do Brasil mesmo, é o que as pessoas mais falam, mais comentam. Então, normalmente, quando cai, assim, esse é uma das palavras-chave que eu diria, assim, da ditadura militar. Então, quando cai ditadura militar alguma vez no vestibular, apesar de ter diminuído isso, recentemente, normalmente não, mas pode ser, ou provável que caia algo do AI-5. Podem ser outras coisas, mas o AI-5, assim, principalmente para falar sobre esses atos institucionais, é o principal. Então é legal que vocês saibam pelo menos o que o AI-5 diz, assim, mais do que os outros, assim, não precisa decorar o 1, o 2, o 3. O 4 eu acho mais mecânico porque é o que surge a Constituição, mas também não cai muito. Agora o AI-5, ele realmente é o mais citado. E ele nada e aí, assim, se vocês não conseguirem decorar e não eu acho que também não tem como decorar tudo isso que vem no AI-5, a melhor coisa que vocês têm pra lembrar é que o AI-5 ele é um total endurecimento da ditadura militar. Então, né, o pessoal estava achando que ia ser provisório, que não sei o quê, que não sei o quê. Tudo bem, ok. Mas não só o surgimento de uma nova Constituição, agora a gente tem realmente, tipo assim, as pessoas, pelo menos na época, começam a pensar, putz, tá feio aqui. Porque aí eles né, fazem o recesso do legislativo em todos os níveis. Então, deputado estadual, federal, vereador, acho que Senado também, para de existir. Né, eles colocam esse prazo de 1 ano. De novo, garantem essa intervenção em estados e municípios, cassação de mandatos, perda de direitos políticos. Isso daí é tudo uma reafirmação mesmo, e não só uma reafirmação, mas que eles estavam colocando em prática. Era mais gente perdendo direitos políticos e cassação de mandatos, aposentadorias compulsórias. Então, tudo isso, ó, vocês estão vendo, são formas de evitar, sei lá, qualquer pessoa que naquele momento não estava sendo interessante. Ah, ele era deputado? Vamos caçar o mandato dele. Na verdade, nem tinha por que caçar mandato,
porque o legislativo já entrou em recesso. Mas então vamos pensar no jurídico, em algum, sei lá, alguém que foi eleito lá na cúpula jurídica, ou até no executivo, algum governador, algum prefeito que está aí pelo Brasil que não está agindo do jeito que a gente quer, caça o mandato. Direitos políticos. Ah, e tem um líder do PCB que está querendo se candidatar. Não pode, perde direitos políticos por 10 anos. Há aposentadorias compulsórias. Então, qualquer funcionário público que está fazendo algo, então pode ser juiz agora, no caso, que é um funcionário público, aposentadoria compulsória. Demissão sumária também aí de funcionários públicos, às vezes nem precisava. Aposentadoria, pelo que eu sei, é o modo mais brando, assim, deles se livrarem de alguém. Então, normalmente era um militar que ajudou, que enfim estava lá envolvido, mas já não curtia tanto a aposentadoria compulsória. Mas enfim, a ditadura militar é um desrespeito assim de todas as formas. Demissão sumária de funcionários públicos. Esse também é um dos pontos, assim, eu acho que não cai muito em vestibular, eles normalmente falam essa palavra de endurecimento mesmo, fortalecimento, engrandecimento, enfim, qualquer palavra assim de aumento, da ditadura militar. Mas a suspensão do habeas corpus é um dos pontos assim que mais mostram o quão a ditadura estava cada vez mais crescendo, porque a habeas corpus é um direito assim inato da pessoa, que é basicamente um direito que fala que ela não pode ser presa por algo que ela ainda não fez. Então, tipo assim, enquanto ela não for acusada e passar por um julgamento falando que ela por lei, culpada por qualquer ato que seja, ela não pode ficar presa. É isso, não pode ficar presa por um crime que ela não fez, que ela ainda não foi condenada. Aqui não, você suspende o habeas corpus. Então você pode prender qualquer pessoa que você achar. Então imagina o poder que isso dá para as polícias. Imagina se cada policial militar hoje prendesse alguém porque acha que tal pessoa fez aquilo e pode deixar lá porque é isso, porque agora nem tem mais habeas corpus para pedir. É literalmente isso. Então, isso é um rombo, assim, dos direitos humanos, isso é um rombo. Então, mostra realmente um grande aspecto do endurecimento da ditadura. E não só isso, aumento da censura, né? Então, a gente teve a lei de imprensa lá na Constituição, aqui a gente tem mais uma garantia, assim, do aumento da censura, ok? Então é isso. Só queria destacar assim que pelo menos vocês gravem o AI-5. Não precisa gravar todos esses detalhes, mas como eu falei, endurecimento da ditadura militar, fortalecimento, esse tipo de coisa, porque normalmente quando o vestibular vai cobrar, ele cobra algo envolvido com o AI-5, ou podem ser outros aspectos, mas agora sim, de primeiro momento, que até onde vocês viram é o AI-5 principal. Beleza? Aí, a gente tem o governo Costa e Silva. Aqui a gente vai acabar nossa aula cedo, na verdade. Mas é porque realmente a gente tá muito adiantado, gente. Mesmo eu dando aquela semana passada, assim, do dia 7 de feriado e falando que não precisava repor, eu ainda estava olhando meu calendário e hoje era pra gente ainda estar em Jânio Quadros e Django. Então, eu vou passar as coisas mais lento mesmo, ainda mais porque é um período cansativo para vocês. Então, acho que já é melhor. A gente tem o governo Costa e Silva e a gente vai falar um pouquinho de como funciona a resistência aqui no Brasil e a gente vai dar continuidade na próxima aula, falando um pouco mais da resistência mesmo. Então, a gente tem fases. A gente teve uma onda, como eu falei, de manifestação de grevistas que ocorreu lá no início dos anos 100, não, assim, vai ser em 64 a 68. Então começa mesmo com essa manifestação, esse ciclo de protestos. Inicialmente era mais greves assim para fazer contra essa questão econômica. E depois, né, a gente começa a ver que está tendo um endurecimento da ditadura, né? Como eu falei, as pessoas veem que aquilo não é só uma questão de contenção, uma questão de, enfim, vai ser isso para poder tirar a ameaça comunista e depois a gente volta àquele programa democrático. Não, vai crescendo e crescendo mais. A UNE, como eu coloquei, é a União Nacional dos Estudantes, que estava a todo momento se opondo a essa ditadura, vai até ser colocado em clandestinidade. Então a gente começa lá atrás, ó. Eu nem sei quantos slides foram que eu citei a UNE. Mas enfim, aqui na Lei de Segurança Nacional em 67 já tem essa repressão aos estudantes, e isso vai continuar, os estudantes vão resistir, e isso vai levar eles à ilegalidade.
A gente, na época, eu citei para vocês na aula passada, que também houve um lado da igreja que ficou ao lado da ditadura. Então, teve aquela marcha de Deus pela família e não sei o quê, em que a Igreja Católica, em um momento, se posicionou e falou que era a favor da ditadura para ter que evitar o comunismo, né? Então, eles falaram algo do tipo, a gente não gosta, mas é melhor do que o comunismo. E aí, enfim, passa esse processo, mesmo com certa parte assim do clero a favor, né, e a parte dominante, ainda assim a gente tinha o clero progressista. Então, a gente tinha esse Helder Câmara, que era bispo de Olinda, ele vai ajudar muito e vai formar realmente um grupo de pessoas católicas que queriam resistir à ditadura. Depois vai ter esse ciclo que eu falei de 60, 64, que mais ou menos são manifestações dos grevistas, assim, chamam assim de primeiras grandes greves, lá em 64. Em 68, voltam essas movimentações. 68 não, mas 66, até por aí, mais ou menos, em que a Uni, como eu falei, vai fazer grandes passeatas, vai mobilizar greves, vai organizar congressos clandestinos, assim, da entidade de estudantes, e chega também uma coisa, assim, que vai ter uma comoção popular bem grande, que é a morte do estudante, né, Edson Luiz, no restaurante Calabouço, em 1968. O Edson Luiz, ele era um estudante, né, do movimento secundarista, então, estudante universitário, e, enfim, eles estavam participando de uma manifestação, até que, se não me engano, acho que 300 pessoas param para comer nesse restaurante, e o Edson Luiz, a polícia vai atirar no Edson Luiz, acho que, se não me engano, 3 vezes, ele vai tentar ir para o hospital, mas, enfim, não vai conseguir sobreviver e vai falecer. O Edson Luiz era uma pessoa muito nova na época, eu agora não lembro, mas, se eu não me engano, ele tinha uns 18 anos, enfim, agora eu não tô conseguindo achar. Mas ele era realmente muito novo. Ele tinha 18 anos, ele nasceu em 1950. Então ele tinha 18 anos na época, então eu imagino que é uma pessoa muito nova mesmo, de 18 anos, que ele nem estava fazendo assim nada totalmente agressivo, né? Como que a gente pode dizer na época. Ele estava se alimentando lá no restaurante, ele resistia muito, sim, à ditadura, estavam no meio de uma manifestação, inclusive, mas ainda assim não existia muita necessidade, não existia nenhuma necessidade de assassinar ele. E isso já dá uma certa comoção pública mesmo, de ver alguém tão novo morrendo nesse ambiente político. Aí depois a gente tem a passeata dos 100 mil, mais uma vez, mais uma manifestação pública, né, que junta 100 mil pessoas, como está no nome, para resistir à ditadura. Isso é no Rio de Janeiro, de novo, em 1968. E aí depois, né, não sei exatamente a partir de que ano, mas a gente tem o aparecimento da luta armada. Então a gente tem uma esquerda radical que acredita nesse foquismo, é uma teoria, assim. A gente vai falar mais na próxima aula, mas enfim, tem movimentos como Aliança Libertadora Nacional, perdão, que é fundada, né, que é liderada principalmente por uma pessoa que acho que vocês já ouviram falar, que é o Carlos Marighella. O Carlos Marighella nada mais, nada menos foi do que um guerrilheiro, né? Então ele faz essa liderança e resistência à ditadura militar. A guerrilha, ela funciona como? Ela é uma estratégia de luta, né, para quando você sabe que você não tem muita força, eu diria assim, muito poderio militar. Então não adianta, quando é guerra, né, vai um de frente para o outro, e aí quem atacar mais, enfim, é o que mais ganha. Na guerrilha, às vezes você sabe que você vai lutar contra 5 contra 20, então é mais fácil você aparecer de surpresa atacando esses 20 do que, né, marcando, sei lá, o dia. Então é essa forma, assim, indo atrás de carros no meio quando os militares estavam, sei lá, indo para tal lugar. Então era algo do nada, assim. Esse é o tipo de guerrilha. MR8, Movimento Revolucionário, é, 8 de outubro, VAR Palmares, Vanguardas Armadas Revolucionárias, que é liderada por também outra pessoa, assim, sei lá, bem forte no período ditatorial, que é o Carlos Lamarca. Ele vai ser mais um guerrilheiro também, outra pessoa que marca muito esse período da história do Brasil.
E a gente também, né, tem mais uma vez em 68, então vocês veem que tem um bom auge, assim, de manifestações, de resistências, em 68, com greves em Contagem, Minas Gerais, e Osasco, São Paulo. Aqui eu passei para colocar umas imagens e tal. Essa aqui é a Lélia Gonzalez, eu vi a Vitória falando dela há pouco tempo atrás. Ela surge bem nesse período mesmo. Ela é uma intelectual muito boa. Não só ela, né, como ela vai fazer parte do Movimento Negro Unificado, o MNU. Né, era realmente uma movimentação de questões negras, né? E, enfim, eles vão surgir justamente para lutar contra o racismo na sociedade brasileira, mas também para lutar contra a ditadura, para fazer resistência à ditadura. E ela era justamente uma das líderes, e ela, assim, é muito uma intelectual muito boa mesmo, recomendo que vocês leiam. Eu não esqueço dessa entrevista, frase que teve, sei lá, que teve há pouco tempo, uns 5 anos deve ser, a Angela Davis veio aqui para o Brasil. Acho que foi até na Bahia, mas enfim, ela veio fazer aqui e lotou de gente e tal. E aí todo mundo falou: Uau, meu Deus, Angela Davis, o que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso? Que intelectual incrível você é. E aí ela pega e fala algo do tipo: Eu não sei por que vocês estão me perguntando tanta coisa, ainda mais porque ela justamente tem essa noção de que ela vem dos Estados Unidos, que é um contexto bem diferente do que do resto da América Latina. E ela falou: não sei por que vocês estão me falando tanto, assim, babando tanto o meu ovo, se é um país que tem Lélia Gonzalez, assim, e ela cita essa mulher. Então tem estudos muito bons da Lélia Gonzalez, eu recomendo muito. Aqui a gente tem o Marighella mesmo, é, manifestações, resistências do movimento do Negro Unificado. E desses dois lados a gente tem aqui a Sanfran, né? Não sei se vocês reconhecem, mas são manifestações. O Centro Acadêmico 11 de Agosto, a Escola Politécnica aqui da USP e a PUC participaram demais assim das manifestações, de todo tipo de resistência que houvesse. Tem uma foto, inclusive, de policiais prendendo os estudantes dentro da Sanfran, assim. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, que tem a ver com direito, que picharam na faculdade, que é tipo, a gente quer estudar ciências jurídicas e não códigos, assim, e faz muito sentido. Então, enfim, aí tem várias resistências aqui em cima, Centro Acadêmico 11 de Agosto. Teve, se eu não me engano, na época, acho que foi um pouco mais para o final, lá nos anos 80, o pessoal do Centro Acadêmico vai viajar para Brasília para pedir o Direta Já. Enfim, tem várias coisas. Aqui embaixo tem um Grêmio Politécnico, deixa eu sumir. Mas, enfim, apenas registros da história. Agora, tem esse discurso, né, do deputado Márcio Moreira Alves, que vai sofrer, né, é um discurso meio ofensivo contra as Forças Armadas, que inclusive vai fazer com que os militares exigissem cassação. A Câmara vai recusar a autorização para a abertura do processo contra o deputado. E ele faz um discurso que foi muito comovente na época. Não cai muito em vestibular, mas que na época, assim, né, como tá no jornal, saiu, assim, meio que deu, assim, é, um tom de resistência, né, que ele fala: apagado o meu nome, apagados os nomes de quase todos nós da memória de todos os brasileiros, nela ficará intacta a decisão que em breve a Câmara tomará. Ele estava assim, no meio de uma votação, esse discurso que ele fez foi no meio de uma votação, então ele estava, né, por isso que ele falou a decisão em que em breve a Câmara tomará. Não se lembrarão os pósteros do deputado cuja liberdade de exprimir da tribuna o seu pensamento é hoje contestada. Então, ninguém vai se lembrar de mim, né? E a minha liberdade de falar aqui que está sendo contestada. Saberão, todavia, dizer se o parlamento a que pertenceu manteve a prerrogativa da inviolabilidade ou se dela abrir mão. E ele faz, né, como eu pontuei esse discurso, realmente indo contra, pontuando vários pontos negativos das Forças Armadas. Isso ele vai fazer esse discurso mais uma vez em 68. Então vocês veem que 68 é um ano bem marcante também de resistência à ditadura militar, ok?
Aí eu trouxe duas questões, eu acho, assim, o que acontece é que no Enem tende a não parou de cair, né, ditadura militar, e o Enem, gente, era o vestibular que todo ano caía ditadura militar, era fato, assim, era Vargas e ditadura mais ainda, porque o Enem, eu não sei se vocês sabem, ele é formulado como vestibular para formar o cidadão. Então, o Enem, a prova do modo que ela é feita, né, com quem está fazendo, o MEC, sei lá, tentando testar se você é um cidadão, se você conseguiu passar pelo ensino fundamental e pelo ensino médio e aprender o mínimo, assim, para ser um cidadão brasileiro, assim. Óbvio que tem muitos questionamentos, né, mas é por isso que o Enem é uma prova mais interpretativa mesmo, por isso que ele não quer saber exatamente que livro você leu, uma coisa muito mais conteudista, como é na FUVEST ou em qualquer outra prova. E por isso também que ele caía na ditadura militar, porque, né, a gente tinha que lembrar esse período que a gente viveu para não revivê-lo. Mas, enfim, acho que, se eu não me engano, desde a eleição do Bolsonaro mesmo, em 2018, parou de cair, não citaram mais o assunto. Se eu não me engano, não caiu esse ano, assim, a última prova. Mas eu vi que caiu em outros dois vestibulares, e aí eu achei legal trazer, porque né, como a gente está tendo essa mudança dos vestibulares às vezes deixarem de falar de ditaduras, ver como está caindo mesmo agora de fato. E aí a gente tem essa questão da Unesp, uma charge, né, do Ziraldo, que foi publicada em 68 também. Te cuida que a barra tá pesando para as cobras. Mas eu não sou cobra, prova para eles. E aí, enfim, né, o diálogo entre o elefante e as cobras, associado à decretação do ato institucional número 5, então você já vem aí, o AI-5, sugere a. A alienação de parte expressiva da sociedade ante o cenário político e a difusão de notícias falsas. Então, está falando que a sociedade, em certa parte, se alienou, se separou e não quis saber do cenário político e da difusão de notícias falsas. Acho que notícias falsas não era nem o foco na época, né? Fake news. Então, a gente já poderia descartar essa última parte. Aí, alienação, eu acho que também não é o que, principalmente o que a Charge está falando, que esse diálogo está apontando. Não é essa separação, justamente, ele está falando que é para você se cuidar, que a barra está pesando para as cobras. Então, é porque ele leu algo, é porque ele está sabendo de algo. Então, A não é. B, a solidez das instituições políticas republicanas e a disseminação do medo por traidores dos interesses nacionais. É justamente o que a ditadura queria propagar, né? Eles queriam falar que era o medo de traidores, como eu falei, né? A Lei de Segurança Nacional, por exemplo, existe essas coisas, mas o que é traição ao Estado? O que são traidores dos interesses nacionais, sabe? E aí tá falando que existia uma solidez, era como se eles fossem fortes, as instituições políticas republicanas. O legislativo tinha acabado de entrar em recesso. Não, é o contrário, não tem solidez nenhuma das instituições políticas republicanas. C. O contraste entre o esforço militar de corrigir os rumos do país e a desconfiança da sociedade civil. Também não acho que o foco é a desconfiança da sociedade civil e ainda o contraste entre o esforço militar de corrigir os rumos do país. Então é como se tivesse tendo uma luta entre os dois, entre a desconfiança da sociedade no esforço militar, sendo que eles nem estavam questionando a questão da desconfiança, mas eles só estavam aplicando, não existia esforço nenhum. D. O poder dos grupos sociais e políticos fortes e consolidados e a incerteza entre os setores populares. Pode até fazer sentido, e ainda mais, eles falam grupos sociais e políticos, né, isso é bem menor, é uma força maior, assim, dos grupos militares e políticos do que dos sociais, mas ainda assim poderia fazer sentido de certa forma. Mas eu não acho que dialoga também com a charge. Ele está falando desse diálogo. E o que vocês acham que ele está falando? Olha, te cuida, vamos pensar, olha, se cuida que a barra tá pesada pra gente assim, mas para comunista. Mas eu não sou comunista. Prova para eles. Qualquer pessoa que fosse comunista, como eu estava falando lá no início da habeas corpus. Por isso que já marco aí 5. Se eles olhassem e falassem, cara, esse é um comunista, esse é um traidor dos interesses nacionais, esse é uma ameaça ao Estado, você iria preso e não teria, não tem por que provar, não tem habeas corpus para ir atrás, não tem interesse nenhum.
Então, assim, justamente a letra E, que é distanciamento entre a sociedade e o regime político. Então, é justamente isso. É aquele governo que eu falei do Costa e Silva se iniciando e o pessoal vendo que eles não iam, aquilo não ia ser rápido, e não só não ia ser rápido, como não estava sendo decidido de acordo com o que o povo, do que uma democracia faria de fato. Então, distanciamento entre sociedade, regime político e a dissolução das garantias e dos direitos democráticos, que é justamente isso, dissolução das garantias, e garantia, assim, mais que pensar em habeas corpus é um principal. Então já dá para vocês lerem. Quando ele falou aí em cima já, aí 5 já falou que é de 68, você já sabe que é da ditadura. Vocês viram que, ó, ele ainda fala associado à decretação do ato institucional. Você não precisa saber aqueles pontos lá que eu coloquei, recesso do legislativo, sei lá, suspensão do habeas corpus, mas você precisa ter noção do que ele traz para o Brasil. E aí, se você tem noção de justamente do que aí está falando, de dissolução das garantias, dissolução dos direitos democráticos, direitos humanos, distanciamento entre sociedade e regime político, porque ditadura militar não liga para a sociedade, é justamente isso. Então, por isso que é a alternativa E. Aí agora, outra questão que eu ainda achei bem legal, que caiu na Unicamp, nesse ano mesmo, né? É a questão que cita ainda a Lélia Gonzalez. Então, assim, a Lélia Gonzalez fala que ela viveu de 35 a 94, teve um papel pioneiro na criação de uma teoria do feminismo negro no Brasil. O momento mais intenso de sua militância ocorreu durante a ditadura militar, 64 a 85, que coibiu a organização política da sociedade civil. Então, a ditadura, ela proibiu organização política de sociedade civil, qualquer sociedade de civis, de pessoas, de cidadãos. A Lei de Segurança Nacional, de setembro de 1967, estabelecia que era crime incitar publicamente ao ódio ou à discriminação racial, o que, na verdade, poderia ser usado contra o movimento negro, uma vez que denunciar o racismo e expor o mito da democracia racial poderia ser considerado uma ameaça à ordem social, um estímulo ao antagonismo e uma incitação ao preconceito. Então ele está, como mais uma vez, né, eu falei dessa lei de segurança nacional, ele justamente pontua que era crime incitar publicamente o ódio ou a discriminação racial. Mas que ódio é esse? Que tipo de ódio? Como assim ódio? E que discriminação racial? Que justamente, na verdade, ao contrário de ser uma lei assim, protegendo a questão, sabe, sendo antirracista, na verdade ela poderia ser usada contra o próprio movimento negro, porque, né, uma vez que você denuncia o racismo e você expõe o mito da democracia racial, então quando você fala o Brasil é racista, o Brasil é problemático, não existe esse rolê de democracia racial que o cara falou lá atrás, pode ser considerado uma ameaça à ordem social. A partir do excerto sobre Lélia Gonzalez e seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. A. A ditadura militar perseguiu o feminismo negro no Brasil por ele pregar a supremacia das mulheres negras. Não, né? A gente já sabe que o feminismo negro não falou isso, e eu acho que o foco não é o feminismo negro especificamente, né? Tanto que ela usa o movimento negro em geral. B. A ditadura militar criou mecanismos para recolher denúncias contra a discriminação e combater o racismo estrutural no país. Ditadura militar se preocupar com racismo estrutural no Brasil, bem difícil e não acontece aqui, muito menos criar mecanismo para recolher denúncia. Então, não é algo que acontece. C. A Lei de Segurança Nacional criou instrumentos jurídicos que possibilitavam a criminalização de denúncias contra o racismo. Verdade. É a letra C. Porque ela justamente está criando instrumento jurídico, então, realmente, argumento jurídico para possibilitar a criminalização de denúncias contra o racismo. Então, pensem que naquele momento surge, sei lá, Lélia Gonzalez falando que tal pessoa era racista, ou que, enfim, tal instituição era racista, ou que tal coisa era problemática. Isso não ia ser bem aceito. Se hoje em dia, né, eu duvido que vocês não ouviram gente falando
de racismo reverso, de o racismo está em você, você que viu o racismo com seus olhos, imagina na época. Então, você acusar, você falar o quanto o Brasil é racista, o quanto tal pessoa brasileira é racista, o quão não existe democracia racial no país, era uma coisa assim que nesse momento, com a Lei de Segurança Nacional, poderia ser instrumentalizada para justificar a criminalização da própria fala da pessoa, da própria acusação da pessoa de denúncia contra o racismo. Então é isso. É bom que você já tenha uma noção de como, assim, às vezes as pessoas não falam muito de racismo na época, mas é justamente um período que surge o movimento negro unificado, e justamente assim surge a Lei de Segurança Nacional, que é totalmente abrangente. Então, ela não vai só focar assim no comunismo, ela vai focar também nos intelectuais negros, nas pessoas que estão se organizando já nessa época para discutir raça no Brasil, ok? Por isso que é a letra C. D, possibilitou a harmonia das relações étnico-raciais e igualdade de gênero no Brasil. Então, B e C tá falando, né, que a Lei de Segurança Nacional, assim, trouxe harmonia, igualdade racial para o Brasil. Se ela existe até hoje, por que que a gente não está vivendo isso hoje em dia, né? Então, não é. Ok, gente? Agora a gente acabou. Eu tenho o link aqui, eu acho que eu deixei salvo. Eu estava falando na aula passada do que existe um site, é um site muito bom, assim. Eu uso como base, inclusive, eh, aqui, Memórias da Ditadura. Ele é um site que realmente tem tudo sobre a ditadura, assim, fala da resistência, fala da oposição, fala como se organizou, onde surgiu, tudo, 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 assim, tudo que aconteceu na ditadura e que, querendo ou não, depois tentou ser apagado, permanece lá, ok? Então, é um link que eu recomendo. Aí também tem um link, o áudio, assim, do ex-deputado, o discurso dele. Que é isso, a gente se vê na nossa próxima aula para falar um pouco da resistência e de Médici, Geisel, Figueiredo e a abertura política que vem eventualmente. Amei, Alguma dúvida? Camis. Camis, eu queria te perguntar um negócio.